Fala família da Só Futebol, firmeza? Família, estou passando aqui pra gente falar dos jogos do restante da rodada, né, do Brasileirão, a 32ª rodada. Faltam aí 6 jogos pro final, basicamente. E, cara, vamos começar falando aqui do jogo do Ceará e Cuiabá. Queria começar falando de um assunto que não tem nada a ver com o que a gente costuma falar aqui, né? Que a gente gosta de falar, na verdade, que é só de bola. Infelizmente aconteceu uma coisa lamentável, tanto lá quanto na Ilha do Retiro, também na Série B, né? Invasão do gramado após o gol que deu empate pro Ceará. A torcida resolveu invadir quando o Ceará empatou o jogo, né? Sendo que tinha muito jogo pela frente ainda. Caso não tivesse tido a invasão, o Ceará tinha condições até de virar a partida. E a torcida, de uma maneira totalmente imbecil, né? Me desculpe, eu não consigo achar outro adjetivo para isso, resolveu invadir o gramado, tentar agredir os jogadores do seu time, né? Seria um absurdo se tentassem agredir os jogadores do Cuiabá também, mas um absurdo maior ainda, na minha visão, tentar agredir os jogadores do seu time, sendo que o time está precisando sair de uma situação difícil. Não, não sei como esse tipo de atitude pode ajudar os jogadores a, sei lá, tem muito torcedor que acha que esse tipo de atitude vai fazer com que o jogador corra mais no jogo seguinte, né? Pra mim não tem nada a ver. Pra mim, eu acho que os caras vão entrar até em choque na próxima rodada, né? Não sabendo o que pode acontecer com eles. E, cara, assim, a invasão, ela é terrível e dificilmente a gente vê punição em relação a isso, né? E eu não falo dentro da esfera do futebol. Dentro da esfera do futebol, isso até acontece, né? Mas você pune normalmente a instituição. Você pune o cimento, né? O estádio. O Ceará vai perder mando de campo, ou então vai jogar com o estádio com portões fechados, e isso não é o suficiente, né? Já está claro, né? O Ministério Público não faz nada em relação a isso, o governo dos estados também não consegue combater esse tipo de coisa. A gente sabe por quê, né? Eu acho que quem tem uma mínima noção de como funciona a torcida organizada sabe por que isso não acontece, né? A gente sabe o que tem dentro o que está instaurado dentro dessas torcidas. Uma parte delas fenomenas, né? A gente não pode falar, eu mesmo não me atrevo a falar sobre isso porque não tenho como provar isso. Mas quem tem como provar também se omite, então assim, enquanto os órgãos públicos capacitados se omitirem em relação a isso, a gente vai, infelizmente, vai continuar tendo esses tipos de cenas lamentáveis. E assim, até morrer alguém, né? Eu acho que tá chegando muito perto disso, de alguém realmente não voltar para casa, seja jogador, seja dirigente, seja treinador, seja algum jornalista que esteja trabalhando ali no estádio, porque a gente tá chegando no teto, desses acontecimentos e isso vai ser lamentável. E assim, eu creio que nenhum desses torcedores que fez esse tipo de coisa vai estar vendo, né, o meu canal principalmente, que é um canal muito modesto. Mas assim, cara, se o futebol virar golfe daqui a um tempo por causa de vocês, assim, vai ser lamentável, tá? Porque indo um pouco ali pro jogo do Vasco e do Sport na Ilha do Retiro, o jogador não pode mais comemorar, então, né? Porque o Raniel foi comemorar o gol que ele fez, provocou realmente a torcida do Sport, e a torcida resolveu reagir às provocações do Raniel, invadindo, chutando uma bombeira, né, que estava tentando conter
aquele ato de invasão. E assim, eu não vou criticar o Raniel, porque assim, eu gosto, apesar de ter vivido muito pouco, eu gosto de futebol dos anos 80, dos anos 90, perdão. Né? Edmundo, Romário, outros jogadores daquela época, Pantera, né? Do Botafogo, tudo em maravilha. Mano, esses caras, o próprio Paulo Nunes, né? Que jogou no Palmeiras e jogou no Grêmio. Cara, esses caras faziam gol, eles rebolavam, eles, né? O Paulo Nunes, ele fazia gol, colocava a máscara da feiticeira, da tiazinha. Pô, cara, é entretenimento, gente. Futebol é entretenimento. Né? Então, se o jogador não puder comemorar mais, o Pedro Raul, algumas rodadas atrás, foi comemorar e levou cartão amarelo por ter colocado a mão na orelha, né? O árbitro entendeu que ele tinha provocado a torcida do Bragantino. Então, assim, se o futebol virar golfe, mano, a culpa é totalmente dessas pessoas que têm esse tipo de atitude, tá bom? Então é isso, agora vamos falar de bola. O jogo do Ceará foi até que movimentado. O Ceará chutou 22 vezes no gol. Foi melhor na partida, né? Infelizmente não teve sucesso da hora de colocar a bola pra dentro. O Mendonça fez um gol impedido, o João fez outro que estava impedido. Né? Essas coisas imponderáveis do futebol. E após a expulsão de um jogador do Cuiabá, o Cuiabá mesmo assim continuou tentando explorar a fragilidade defensiva do Ceará nos contra-ataques. E após uma falha, né, numa tentativa de recuo de bola do zagueiro do Ceará, o Davidson, oportunista como sempre, né, lembrou um pouco assim o lance dele na Libertadores contra o Flamengo, aproveita a falha, dribla o goleiro do Ceará e faz o gol do Cuiabá na partida. O Ceará vai pra cima meio que na base do abafa, consegue fazer o gol de empate ali numa jogada de escanteio, onde a bola fica pererecando ali dentro da área e mata a partida. E aí acontece tudo aquilo que a gente já comentou. O Ceará precisa se recuperar, né, de qualquer maneira aí, porque tá na zona de rebaixamento nesse momento, né? Trocou com o Cuiabá de posição e precisa se recuperar, porque seria muito lamentável para o Ceará cair para a segunda divisão, né? Um clube que está se estruturando, tem jogadores até de renome, né? Como o Jô, o Mendonça é um jogador de muita velocidade, né? E é um jogador interessante também. Tem o Vina. Então, assim, o Ceará precisa se manter aí na Série A, porque no ano passado mostrou um futebol mais envolvente, né? E chegou a brigar até pelo Libertadores. Vamos falar agora do outro jogo da tarde, das 4 horas, que foi Palmeiras e São Paulo. E foi um jogo onde o São Paulo entrou bem, eu achei, na partida, no primeiro tempo principalmente, né? Até ali perto do final do jogo. Conseguiu, tentou equilibrar um pouco as ações em relação ao Palmeiras. O Palmeiras teve um volume maior de jogo, mas acabou não sendo eficiente na hora de concluir o gol. E o São Paulo tentou, né, explorar aí alguns contra-ataques. Chegou até a área do Everton. Ficou também nas finalizações e acabou não conseguindo abrir o placar também. E aí, aos 45 já do primeiro tempo, o Ferrarese faz uma bobagem, né? Ele resolve, numa disputa nem era disputa de bola, né? Porque ainda não tinha sido batido o escanteio. Ele dá uma cotovelada no Danilo, na frente do árbitro. O árbitro vê isso claramente. E na verdade ele tenta dar um soco, né, no Danilo e o árbitro vê isso, né? Foi na cara dele e já dá o vermelho direto. Após aquilo ali, o Palmeiras tenta fazer uma abafa final ali no segundo tempo, no primeiro tempo, perdão, para tentar fazer o gol, não consegue ser eficiente. E aí no segundo tempo o Palmeiras volta com um volume maior
Vamos ver até um pouquinho dos números aqui pra gente ter uma noção. O Palmeiras chutou 19 vezes, teve 56% de posse de bola. E esse número de posse de bola só não foi maior porque o Palmeiras errou muito nos passes. Eu acho que não foi uma noite feliz tecnicamente, uma tarde, perdão, feliz tecnicamente do Palmeiras nessa partida, e isso diz muito sobre o resultado. O Palmeiras acertou 8 chutes apenas do gol, sendo que chutou 19 vezes. O Scarpa perdeu o pênalti, né? Que foi pênalti, mas acabou desperdiçando. O Felipe Alves fez uma bela defesa, fez outras belas defesas na partida. Eu acho que foi uma das melhores partidas também do Felipe Alves com a cabeça do São Paulo. E o São Paulo, a partir da primeira expulsão, já estava meio que tentando suportar até o final o jogo, né? Após o Abel fez algumas substituições, tirou o Merentiel e colocou o Hendrick. Aí depois ele tirou o Mike e colocou o Flaco Lopes. E tirou o Dudu também para colocar o Breno Lopes. Eu não teria tirado o Dudu. O Dudu era o jogador mais perigoso do Palmeiras até então. Que mais tentava tecnicamente, assim, alguma coisa, junto com o Hendrick, que teve uma oportunidade, né, que acabou sendo parado pelo Beraldo, um jogador que dá base também, que jogou esse jogo pelo São Paulo, zagueiro. E, cara, assim, me arrisco a dizer que o Rogério teve a sagacidade ali de colocar o Beraldo no jogo. O São Paulo precisava reforçar a zaga também, mas se fosse o Léo Pelé ou o Diego Costa, eu não sei se tinha parado o Hendrick. O Beraldo, porque não conheceu o Hendrick desde a base, preferiu fazer a falta, né? Foi expulso, mas acabou sendo a decisão mais acertada, porque o Hendrick, na minha opinião, ia parar dentro do gol naquela jogada. E, cara, assim, o Dudu não deveria ter saído, como eu já disse. Eu acho que tudo bem, ele pode ter cansado. Eu senti que nos minutos finais ele não estava com a mesma intensidade, mas você precisando de ganho técnico, você tirar um dos jogadores mais técnicos da equipe, não me pareceu ser a melhor decisão. Eu teria colocado também o Tabata. O Tabata, com a saída do Mike, o Mike poderia ter saído realmente, mas eu teria colocado o Tabata ao invés do Flaco Alves. Eu acho que o problema, tudo bem, o Palmeiras finalizou 19 vezes e acertou 8 chutes no gol, né? Mas assim, eu acho que o problema nem era tanto finalização. Se a bola tivesse chegado um pouco mais no Hendrick, ali, que a gente sabe do potencial dele de fazer gols, e um pouco mais até no Dudu e no Merentiel, poderia ser que o resultado seria outro, né? Não aconteceu isso. Só o Scarpa na armação não funcionou, até porque o Scarpa não estava numa das suas tardes mais felizes. E se você tira o Dudu, né? Já que ele tirou, ele resolveu tirar o Dudu. Eu não sei se eu colocaria o Breno Lopes, né? O Wesley também seria uma opção técnica melhor, na minha opinião. É um jogador que é habilidoso, corta pra dentro, chuta de direita muito bem, então teria escolhido por esse jogador ao invés do Breno Lopes, que é um jogador mais agudo, né, de velocidade, e ele tem que ter uma chance muito clara, assim, para conseguir fazer o gol. Bom, é isso, família, em relação ao clássico, é isso. Vamos falar agora de Juventude e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense foi até Caxias enfrentar o Juventude. É sempre muito difícil enfrentar o Juventude lá em Caxias, apesar do Juventude ser o lanterna do campeonato. Tirou pontos de times relevantes no campeonato lá em Caxias. E o Atlético Goianiense consegue sair na frente, né, com uma bela cobrança de falta do Wellington Rato. E aí, após o gol, o Atlético tentou algumas investidas ainda no segundo tempo. Acabou não sendo eficiente na hora de concluir. E como diz o Muricy, a bola pune, né? Com as modificações do técnico do
do Juventude, o Oscar Ruiz acabou fazendo um gol onde a defesa do Atlético Goianiense falha e, na minha opinião, principalmente acho que o goleiro foi muito estranho na bola. Na verdade, não foi na bola, né? Ele apenas caiu assim. Não achei um movimento normal do goleiro. Eu acho que ele não esperava um chute daquela maneira e acabou caindo de qualquer jeito. E, cara, assim, o Atlético Goianiense, na minha opinião, deixou escapar um resultado que é importantíssimo, porque saiu na frente, né? E tá lutando aí pra sair da zona de rebaixamento. E esse resultado de empate tira 2 pontos, né? E o Juventude já tá praticamente rebaixado e você deixou de pontuar, né? De fazer os 3 pontos e tentar sair dessa colocação. Vai ter que se superar aí nas próximas rodadas para tentar sair com o quanto antes da zona de rebaixamento, porque a gente tem ainda 6 rodadas, né? 18 pontos em disputa e isso parece muito mais se você ficar atravessando. Vai ter que usar o fator casa agora, o Atlético Goianiense, para tentar sair dessa colocação. Vamos falar do outro jogo, que foi Botafogo e Internacional. Foi um jogo muito bom. Eu diria que, tecnicamente, apesar de ter sido só 1-0 o jogo, pro Inter foi um dos jogos mais interessantes. Em relação à movimentação, parte tática também. O gol do Inter foi marcado pelo jogador. Deixa eu ver aqui qual o jogador do Inter que fez o gol. O Romero, após as substituições do Mano Menezes, né, tirou o alemão e colocou o Tyson também, que entrou muito bem nessa partida. O Tyson que não vinha tendo jogos muito brilhantes, né, nessa partida, ele entrou bem, puxando contra-ataques e ajudando muito o Inter. E, cara, foi um jogo muito varilho. O Botafogo chutou 12 bolas no gol, acertou 3 chutes no alvo. O Inter chutou 11 bolas e acertou uma, que foi o gol, né, que aconteceu. A posse de bola, praticamente um empate técnico ali, 51-49 do Botafogo. E o Botafogo trocou basicamente 11 passos a mais que o Inter. Foi um jogo muito disputado, taticamente, um jogo que o meio de campo dos dois times trabalharam muito com e sem a bola. O Jefinho entrou no Botafogo, mas a marcação do Inter é sempre muito consistente, né? O Jefinho, toda vez que pegava a bola, tinha 2 jogadores marcando ele e na dobra é muito difícil, né? Mesmo ele sendo muito habilidoso. Ele tinha que fazer dribles ali que exige um ganho técnico, um acerto técnico, né, muito refinado, mesmo ele sendo muito habilidoso, é difícil. E, cara, é isso, o Inter foi lá, venceu, fica a 8 pontos do Palmeiras, né, até o momento, com 18 em disputa. A gente que sempre tá falando que o Palmeiras vai ser campeão, só resta saber qual rodada. Mas assim, o Palmeiras precisa voltar a vencer, né? São 2 empates seguidos já. E você já diminuiu, o Inter já diminuiu essa diferença para 8, com 18 pontos ainda a serem jogados no campeonato. Então o Palmeiras precisa melhorar seu rendimento para que o que todos vêm falando aí, né? Inclusive eu, que o Palmeiras vai ser campeão, se concretize. Vamos falar agora de Avaí e Fluminense. O Fluminense, cara, fez o que se esperava, assim. Eu esperava que o Fluminense iria vencer mesmo o Avaí lá na ressacada, porque o time do Fluminense é muito bom, né? Oscila muito, eu tenho algumas questões em relação à maneira do Diniz trabalhar ofensivamente. Eu acho que o time dele é quase perfeito, tirando as chances criadas, né?
assim, são muitas chances criadas e às vezes acaba não transformando isso em gols, mas assim, é um time que ofensivamente se comporta muito bem, defensivamente nem tanto. O Fluminense venceu por 3-0, mas o Avaí teve chance de fazer gols na partida. É porque assim, os jogadores do Avaí não estavam numa noite boa, né? Precisavam botar em dia aí o treino de finalização, o chamado paredão, né, que a gente fala. Não conseguiu finalizar muitas vezes no alvo. O Avaí chutou 15 vezes a gol, dois chutes a menos que a gente chutou 15 vezes. Dois chutes a menos que o Fluminense, que chutou 17. E três chutes a menos do Avaí foram no gol. Né? Então, para você ver que realmente o time não estava com a finalização em dia. O Fluminense teve maior domínio de posse de bola, trocou mais de 150 passes a mais que o Avaí. E, cara, é o time do Fluminense, né? O time de posse de bola, a jogada do terceiro gol do Fluminense é incrível, né? O corta-luz que o Ganso dá. O Ganso vê ali o Samuel Xavier com dificuldade ali na lateral, ele tá entrando na área, ele percebe, né, a dificuldade do Samuel Xavier. Ele vem aqui pro bico da grande área, dando a entender que queria receber a bola, né? E quando a bola vem nele, ele deixa passar pro outro jogador do Fluminense que rapidamente já liga o Arias, que acha o Martinelli livre dentro, praticamente na entrada da pequena área, e o Martinelli tira o goleiro. O Vladimir chuta sem goleiro no gol, né? Já praticamente. Então, o Ganso, cara, é diferenciado, não tem jeito. Dá uma coisa diferente. O Ganso jogando bola é um jogador que a gente fala que joga de terno, né? E tem. Quando bate na bola, sempre aquele face nojento, né? Que a gente fala. Então, é incrível ver o Ganso jogar bola. Pena que ele não conseguiu alcançar o nível que a gente imaginava em relação ao futebol mundial, né? Mas aqui no Brasil ele dá show, né? É incrível. E vamos falar agora de Atlético Paranaense e Curitiba, né? Um clássico lá do Paraná. Outro jogo que teve, antes da partida, teve o confronto das torcidas, né? Então, enfim, mais uma aí da tarde de domingo. E assim, mais dentro de campo, o jogo foi bem jogado. O Atlético foi melhor, na minha opinião. Teve mais volume de jogo. O Atlético vem becando muito, né? Nas finalizações. Nesse jogo não foi diferente. Conseguiu abrir o placar já no final, praticamente, dos acréscimos. Com o gol do Alex Santana, tipo, onde ele corta, após uma falha defensiva ali da zaga do Curitiba. Ele recebe a bola, corta o zagueiro e chuta de chapa no cantinho ali. Não tinha muito o que o goleiro do Curitiba fazer. E é isso, o resultado foi esse. Vamos ver um pouquinho aqui dos números. O Atlético finalizou 15 vezes, o mesmo número de finalizações do Curitiba, 7 chutes no alvo, apenas um gol marcado. O Curitiba deu 3 chutes no alvo. E o Atlético foi superior na posse de bola e conseguiu trocar mais passes também que o Curitiba. Então, apesar do resultado ter sido 1-0, o Atlético produziu para ganhar o jogo, né? O Curitiba também chutou muitas vezes ao gol, mas nem tantas no alvo, e teve uma proposta a mais de tentar reagir àquilo que o Atlético fazia na partida. Vamos falar agora do outro jogo da noite, que foi... Na verdade, foi o jogo de segunda-feira, Bragantino e Santos. O Santos venceu o jogo por 2-0, uma partida muito consistente do Santos. O Camacho fez o primeiro gol, ainda já no segundo tempo, e basicamente 18 minutos depois o Ângelo faz o segundo gol. Um golaço do Ângelo, recebe a bola em velocidade,
corta o zagueiro e bate. Que a finalização dele perfeita, né? No alvo assim, sem chance nenhuma. Cleiton, vamos ver um pouquinho dos números aqui da partida. O Avaí, ó, o Avaí Verdão, o Bragantino, finalizou 19 vezes, 3 chutes apenas no alvo. O Bragantino também tem muita dificuldade, produz muito nas partidas, mas acaba pecando na hora de concluir a gol. E o Santos finalizou 9, 3 bolas no alvo e 2 gols marcados, né? Um aproveitamento aí de 70% das suas finalizações, um aproveitamento bom, né? O Santos teve uma aprovação mais reativa na partida, teve 43% apenas de posse de bola, mas saía em velocidade sempre com o Ângelo, com o Lucas Barbosa do outro lado. E Marcos Leonardo também, apesar de ser um centroavante, tem velocidade, né? E, cara, assim, o Orlando, ele acertou o time do Santos. Eu vejo, tava vendo alguns programas esportivos na segunda-feira e o Santos tá pensando em contratar um treinador mais renomado, né? Pro ano que vem. Eu não sei se é melhor opção Santos. Tá, vou ser bem sincero, eu acho que o Orlando é um treinador que tem uns conceitos de jogo muito interessantes. Eu já vi o Santos sendo mais reativo. No comando dele, já vi o Santos propor mais o jogo também. Então é um jogador que sabe devagar por vários conceitos de jogo, né? Então, eu acho que eu não faria essa troca. Até porque se vier um treinador de renome, normalmente, eles querem jogadores experientes, né? Os chamados medalhões que a gente fala. A gente sabe da situação financeira do Santos, que não é nada boa, né? E é muito estranho que não seja nada boa, né? O Santos vem de jogador direto e a gente não sabe de onde vai esse dinheiro. E assim, eu não traria agora um treinador de renome, eu esperaria, deixaria ainda o time no comando do Orlando. Efetivaria ele, no caso, porque ele vem dando minutos pra molecada, né? A gente vê aí jogadores como o Ângelo tendo mais minutos, coisa que outros treinadores que passaram pelo Santos não fez, né? Eu acho que até a chegada do Orlando, o Ângelo jogou muito pouco com a camisa do Santos, como titular, né? Entrava já ali perto dos 10 minutos finais, às vezes 5 minutos finais, ou seja, e é um jogador que tem muito talento. Eu gosto de ver o Ângelo jogar bola, já disse aqui outras vezes que ele tem a essência do Santos, né? Habilidoso, ele é canhoto, né, no caso, então, mas lembra jogadores aí que a gente já viu muitas vezes aí com a camisa do Santos, como Neymar, Robinho, e, enfim. E tantos outros. Bom, família, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Gratidão enorme a vocês. A gente conseguiu chegar à marca aí de 1K de inscritos e isso é incrível. Me sinto mais motivado de estar trazendo vídeos aqui para vocês. É muito legal ter uma certa esperança de trabalhar com aquilo que eu gosto desde pequeno. Então, é incrível o que vocês estão fazendo aí pelo canal. E é isso, continue compartilhando, se inscrevendo no canal. Continue comentando também, que é muito legal trocar ideia com vocês nos comentários. Beleza? E é isso, vou deixar meu Instagram aqui na tela e também na descrição do vídeo. E meu canal secundário também vai estar aí na descrição. Tá bom? Valeu, família.